Fala moçada, tudo bem? Olha ele aí de volta, eis o professor Laurence. Vamos aí para a aula número 15, né? Livro número 2, semana 3. Ainda nós estamos no tema chamado de gráficos e tabelas, né? Na verdade, isso é um desfecho, é uma aula de desfecho desses temas de informações, né? Gráficos, tabelas, informações. Nós já fizemos, se você for verificar nas aulas anteriores, diversas atividades com relação a isso, né? De você organizar as informações em forma de gráfico, em forma de tabela, né? Mas qual seria então a ideia do desfecho de hoje? Então, vou fazer um desfecho de hoje como se fosse uma revisão, né? Uma revisão da nossa aula de hoje para nós concluirmos um último tipo de gráficos, né? Que seria chamado de fluxograma, né? Então, esse fluxograma ele vai concluir, gente, nosso trabalho de 5 encontros nessa parte de gráficos e tabelas, né? Então, vou fazer uma revisão aqui no nosso quadro que está à minha esquerda, que vocês estão verificando, e nesse quadro eu vou fazer um esquema da nossa revisão dos dias anteriores, né? Das aulas e dos encontros anteriores. Então veja, nós começamos falando para vocês que, por exemplo, quando você tem um conjunto de informações, né? Um conjunto de informações, nós podemos com esse conjunto de informações, digamos que separá-los, né? Fazer aqui, ó, fazer um retângulo para ficar bonito aqui, ó. Então nós temos, por exemplo, aqui um conjunto de informações. Quando você se depara, pessoal, com um conjunto de informações, você pode então organizá-las de várias formas, né? De várias formas. Uma das formas que é legal de você organizar as informações é com relação à organização em forma de tabela, né? Então, por exemplo, você pode fazer o seguinte aqui, ó. Você pode pegar as informações aqui, ó, e separar, gente, né, as informações em forma de tabela, né? Aqui, ó. Então aqui, ó, as informações em forma de tabela. Fazer aqui, ó, forma de tabelas, né, de tabelas. Aqui, ó, tabelas. Né? Então veja, nas formas de tabelas é uma forma de você organizar as informações. E veja, quando você faz as informações em forma de tabela, o que acontece? O legal das tabelas, você sempre consegue separar então as informações das tabelas em forma, por exemplo, de linhas, né? Em forma de linhas, informações em forma de linhas. Ou, por exemplo, essas suas informações, elas podem estar bem separadinhas, bem bonitinhas, bem didáticas, em forma, por exemplo, das colunas, né? Das colunas. Então veja, aqui você tem um resumo do quê? Da forma como você consegue organizar as informações na tabela, né? Então você pega as informações, joga numa tabela, legal. Nas tabelas tem que se organizar em linhas e colunas, as informações, né? E além disso, é bacana que essas linhas e colunas que você tem nas tabelas, quando você faz a construção, que haja uma certa, por exemplo, sequência, tá? Tanto linha quanto coluna, aí depende do que você quer, por exemplo, fazer, né? Ou organizar as informações, mas é legal que haja uma certa sequência na questão, por exemplo, de linhas ou colunas. Como assim em sequência, Laurence? Vamos entender o seguinte, quando você fez, por exemplo, algumas tabelas comigo nas aulas anteriores, se você colocar nas linhas, por exemplo, os dias da semana, você coloca a sequência de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É uma forma, né, de você organizar as linhas ou colunas em forma de sequência. Ou, se você quiser, por exemplo, gente, pegar uma das linhas e colocar, por exemplo, quantidades de medalhas de ouro. Então você coloca, gente, com relação às quantidades maiores para menor ou de menor para maior. Então é legal que você tenha, por exemplo, uma certa sequência nas linhas ou colunas. Eu chamo de, quando você fala em estatística, de hall, né? Colocar no hall, em ordem crescente ou ordem decrescente, né? Ou tudo seguindo um padrão, né? Se você pensar, por exemplo, se você colocar uma tabela com lista de chamada, que haja uma sequência, por exemplo, em ordem alfabética, né? Começando com A, depois com B, com C. Então essa é o que? É uma revisão, gente, para quando você organiza as informações em forma de tabela. Lembraram disso? Bom, você pode também, gente, quando você fala, por exemplo, em informações, você pode organizar as informações em forma, por exemplo, do quê? Vamos lembrar aqui, ó, nós temos um outro tema que é chamado de gráficos. Né? Então, por exemplo, quando você tem aí uma
um monte de informação, você pode separar as informações em forma de gráfico, né? Eu chamo essa separação de gráficos num formato analítico, né? Então você consegue analisar as informações no gráfico de forma analítica, de, por exemplo, quando cresce, quando decresce, as maiores informações, as menores informações, né? Aonde, por exemplo, há uma certa constância, enfim. Então é uma outra forma de você fazer essa organização no formato de gráficos, né? Formato de gráficos. E vimos também aqui, gente, na questão de gráficos, alguns tipos de gráficos importantes. É claro, existem diversos, né? Diversos. Tem lá de reta, no caso de traços, né? Tem de barras, setor, gráfico de setores, tem gráficos de pictograma, enfim, mas eu durante os encontros aqui, durante as nossas gravações, eu optei pelas principais, né? Que é o suficiente para você fazer esse tipo de análise mais analítica. Mas nós vimos, por exemplo, os tipos de gráficos mais importantes ministrados nas aulas gravadas, que, por exemplo, um deles é o gráfico que, por exemplo, nós temos chamado de gráfico de barras. Gráfico de barras, né? Aquelas barrinhas que, por exemplo, no gráfico, elas vão nos mostrar, né? Deixar explícito o quê? As informações, os números, as alturas, né? A grande vantagem, pessoal, dos gráficos de barras seriam, por exemplo, as quantias maiores e menores, que você consegue verificar, né? E, por exemplo, as variações, elas também são super importantes, quando você consegue, né, verificar uma barrinha maior, uma menor, aumenta novamente, então você consegue verificar as variações, né? O outro tipo de barra que a gente verificou também durante as nossas aulas é um outro gráfico chamado de gráfico... Chamo de retas ou de linhas, tanto faz, né? O que importa é você lembrar do tipo de gráfico. Tá aqui, ó. É o gráfico de linhas. Gráfico de linhas, né? Então tá aqui, ó. Aqui você tem então o gráfico das linhas. E o importante, pessoal, desses gráficos em forma de barras ou de linhas é que esses dois gráficos aqui, ó, ele, além de você ter, por exemplo, a análise das informações, a organização, você consegue verificar, né? Muito legal a questão, então, de quantidade, né? Então, por exemplo, vou abreviar aqui, ó, de quantidade. O legal desses gráficos, você consegue verificar se há, por exemplo, um aumento de informações, de quantidade, né? Uma diminuição. Então tudo você consegue, você consegue fazer uma análise bem crítica, bem analítica dos gráficos, né? Através da quantidade, do aumento, da diminuição. Se, por exemplo, as informações permaneceram constantes, né? Então são todas as grandes vantagens de você fazer, por exemplo, um gráfico em forma de barras e em forma de linhas. Então, gente, esse aqui é um resumo das nossas aulas anteriores. Mas, Laurice, vamos voltar aqui para o tema. O tema é chamado, pessoal, de construção de um fluxograma. Então notem, verifique aqui no quadro, né? Isso aqui, gente, é um fluxograma, né? Então um outro tipo de gráfico que você pode fazer a construção aqui, ó, é isso aí. É chamado então de fluxograma. Que é um gráfico que tem, por exemplo, essa característica. Você vai criando vários conjuntos e vai relacionando, você vai ramificando, vai criando os fluxos de informações, é fluxo, né? O fluxo de informação, até porque você tem, digamos que, uma estrutura, uma base, um planejamento e às vezes uma conclusão, né? Então, vantagens de fluxograma, por exemplo, é para você fazer resumos, né? Então, por exemplo, se eu tiver uma atividade, uma prova, por exemplo, amanhã, você pode organizar as informações da sua prova em forma de fluxograma, como o Laurice fez para vocês. Eu fiz uma revisão geral, por exemplo, de 5 aulas através de um fluxograma. Nós vimos o primeiro encontro, no segundo encontro, no terceiro encontro, no quarto encontro e ó, beleza, nós vimos também aqui no quinto encontro que seria esse fluxograma, né? Então essa é a ideia de você fazer um fluxograma, né? Você criar vários conjuntinhos, vários itens e vai relacionando, vai criando um fluxo de informações para que você tenha uma ideia geral de como foi feito, de como será ou de como foi o resumo desse processo, né? Então, para a atividade de hoje,
nós temos aqui na tela, uma tabela de informações, né? Então, construa um fluxograma com base nos dados apresentados na tabela abaixo. Gente, quando você faz uma construção de um fluxograma, não tem um parâmetro, não há, digamos que um padrão de você fazer um fluxograma. O ideal seria quando você faz um fluxograma de você vincular as informações que você acha necessário, tá? Então não quer dizer que você tem que fazer sempre nesse mesmo padrão. Tem que ser tabela aqui, tem que ser gráfico lá. Não. Você pode fazer do jeito que você quiser, né? De tal forma que você consiga expressar a informação que você queira expressar, né? Então, nesse caso, você tem uma tabela do IMC, né? O Índice de Massa Corporal, né? Que é com esse índice, quando você vai, por exemplo, na academia, né? Quando você vai ao médico, ele consegue tirar uma conclusão, por exemplo, se você está muito obeso, né? Se você, por exemplo, está abaixo do peso, está no peso normal. Então, com esse índice, você consegue ter esse parâmetro, né? Então, a pergunta é o seguinte, ou a atividade para essa questão é fazer um fluxograma agora com, por exemplo, as informações que você tem, por exemplo, nessa tabela, né? Então, por exemplo, para te facilitar, quando você vai na academia, seria legal que você já tivesse numa parede, por exemplo, um fluxograma, né, com, por exemplo, as características. Então você já mede o seu IMC, que é o índice de massa corpórea, né, e de lá, já olhando para o fluxograma, você pode tirar conclusões. Opa, estou abaixo do peso, estou no peso ideal, por exemplo, né, estou num sobrepeso, uma obesidade, né, número 1, 2 e 3, ou a chamada mórbida, né. Então vejamos aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, vou fazer então um fluxograma dessa tabela aqui. Então nós temos, por exemplo, os IMCs, tá? Então vou fazer então o jeito que eu acho mais legal, né? Mas fica a teu critério, pessoal, de você fazer de uma outra forma, tá? Então, por exemplo, se você pensar assim, ó, você coloca então aqui ó, o chamado IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, né? E através daqui vamos criar várias ramificações, vários fluxos, né? Várias flechinhas para a gente fazer essa interpretação. Então, se o IMC aqui, ó, tiver abaixo de 18,5, então vai aqui, ó, primeira ramificação aqui, ó, por exemplo, abaixo, aqui, ó, abaixo de, por exemplo, 18,5. Então, um IMC abaixo de 18,5, isso nos conclui, né? Nós podemos então tirar a conclusão, por exemplo, que se for abaixo de 18,5, ele está abaixo do peso. Então a conclusão é que nesse caso aqui você estará abaixo do peso, né? Abaixo do peso. Então essa é a primeira conclusão se você tivesse um fluxograma lá na sua academia. Agora, o próximo IMC que você pode colocar é entre 18,5 e 24,9. Né? Então, por exemplo, aqui ó, nesse nosso próximo fluxograma aqui, você pode colocar assim, ó. Então, no intervalo assim, ó, vou colocar uma vírgula, um intervalo assim, ó, 18,5, ó. Então, entre 18,5, colocar um intervalo assim, ó, né? Que é um intervalo de 24,9. Aqui, ó, 24,9. Então, se o teu IMC estiver nesse intervalo de 18,5 e 24,9, nós teremos o chamado peso normal, né? Então, aqui, ó, nós teremos aqui o chamado peso normal. Então, é dessa forma que você vai se organizando e, novamente, eu falo para vocês, quando você tem um gráfico, gente, o ideal seria o quê? Você deixar o gráfico exposto e a pessoa que olha, ele consegue tirar as conclusões, não é? Então, se o IMC estiver abaixo de 18,5, opa, a relação ou fluxo dessa informação seria um abaixo do peso, né? Agora, se eu tiver, por exemplo, o meu IMC que eu calculei, que foi feito na aula no exame, entre 18,5 e 24,9, segundo o fluxo dessa informação, você vai ter, por exemplo, um peso normal, né? Estão entendendo essa questão do fluxo das informações? Né? O próximo IMC aqui você coloca, por exemplo, entre 24,9 e 29,9, né? Então, a próxima informação aqui, ó, se você continuar, né, você já pode ter essa ideia e fazer os demais, né? Então, fica como se fosse uma tarefinha para vocês, para continuarem, né? Então, por exemplo, próximo caso, fazer mais um aqui pra gente, já que vocês entenderam, né? Então, o próximo entre 24,9 e 29,9, ó, 24,9 e, por exemplo, 29,9. Então, quando você tiver o seu IMC nesse intervalo aqui, gente, você pode concluir que, por exemplo, você está no sobrepeso. Então, o próximo fluxograma aqui, ó, na próxima caixinha, já chama de sobrepeso, né? Aqui, ó, é o tal do sobrepeso.
Já está, digamos que, acima do peso, né? Então, aqui é o tal do sobrepeso. Assim que você faz o chamado fluxograma dessa nossa tabela de informações do IMC, né? Então, uma sugestão para vocês é o quê? Fazer mais uma ramificação aqui, né, para o próximo intervalo e fazer um último ali, gente, para a questão do obesidade mórbida, né? Então, vamos fazendo uns diversos IMCs, tá? O meu quadro não permite, mas não é essa a nossa ideia de hoje, mas sim te passar a ideia de uma construção de um fluxograma, né? E a partir de lá você vai concluindo, né? Entre os intervalos, a pessoa pode estar com obesidade número 1, né? O grau 2, ou por exemplo, a chamada obesidade mórbida, ele já está de um peso assim bem acima da média, né? Então é assim que você faz a construção dos fluxos de informação, né? Enfim, é o chamado fluxograma, né? Então veja que a atividade proposta de você fazer construção de fluxogramas, lembre-se que não há um padrão, pessoal, de você fazer essa construção, tá? Não há um padrão. Você pode fazer da forma que você acha legal, coerente. O importante é que haja informação concreta e uma relação totalmente real com a informação que você tem na tabela, né? Num conjunto de informações aí. Então a atividade proposta para vocês ali está lá na página 109, fazer então a proposta por atitude ali, né? Ter atitude. E então tá aí. Essa foi a nossa aula de hoje, né? Então, a gente se encontra num próximo encontro aí, tá certo? Um grande abraço do professor Laurence e até o próximo encontro.